já no final do ministério de Paulo. E já naquela época, Paulo detectou que a igreja já estava em declínio. O declínio já estava bem mais grave quando ele escreveu 2 Timóteo, mas em 1 Timóteo, daí nós vamos falar hoje bastante sobre isso, havia já sinais fortes de declínio, influência das ideologias daquela época, dos ensinamentos diferentes. Você acredita que naquela época já tinha fake news? Só que o pessoal não sabia inglês. Então, se soubesse inglês, hoje estaria. Capítulo 1, versículo 4, seria assim hoje. Nem se ocupem com os fake news sem fim. Se Paulo tivesse escrito hoje, ele teria falado isso. Então, no tempo do declínio, só graça e paz não é suficiente. Precisa de misericórdia. A graça só consegue alcançar até certo ponto. Mas Deus tem um braço da graça. Mas às vezes o homem está mais longe, aquele braço da graça não consegue alcançar. Mas Deus daí usa um braço sobressalente dele, chamado braço da misericórdia, que é bem mais comprido. Chega lá, lá no fundo, olha, pai, pega você e já traz você, daí que está ao alcance do braço da graça. Louvado seja o Senhor. Então, nesse tempo do fim, irmãos, nós precisamos pedir misericórdia. Misericórdia para cada um de nós. Não é fácil viver nos dias atuais. Tecnologicamente falando, hoje, tudo é fácil, tudo é mais fácil, tudo. Mas olha só a situação de hoje, irmãos. Por causa dessa pandemia, quantas mortes, quantos irmãos nossos, essa semana mais irmãos partiram. A gente sofre quando um irmão está no hospital, uma irmã está no hospital, a gente ora e batalha. Aí começou essa questão da escola, crianças vão voltar para a escola, daí veio a justiça e proibiu. Daí o governo, o que fez? Recorreu, e agora a justiça aprovou de novo, com muita complicação. No noticiário saiu 63% da população brasileira está muito endividada por causa da pandemia. Eu creio que isso também afetou muitos irmãos. Nós precisamos de misericórdia. Não é só nessa área física, área financeira, também, irmãos queridos, na questão, irmãos, do ataque do inimigo à nossa mente, à nossa emoção. Nós precisamos de misericórdia. Então Paulo aqui falou, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, no contexto atual, o Senhor está se aproximando cada vez mais. Hoje nós lemos notícia de que cada vez mais judeus americanos estão saindo dos Estados Unidos para voltar para Israel. Isso é outro sinal forte dos tempos, porque eles estão se sentindo inseguros nos Estados Unidos, por causa da situação. Eles querem voltar para a sua terra. Uau, esse é um êxodo. Então, tudo isso, irmãos. Então, eu fui diante do Senhor. O que eu posso falar aqui sobre 1 Timóteo, para que os irmãos possam entender? Não é uma coisa complicada, simplificar um pouco para os irmãos poderem entender. Eu quero falar um pouquinho primeiro sobre a casa. A igreja, qual é o título de hoje? A igreja, a casa de Deus. Então vamos ler de novo 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Ou seja, a igreja é a casa de Deus. Essa palavra casa no grego é oikos. Eu acho que todo mundo já conhece essa palavra, né? Quando falamos da economia de Deus, é oikos e nomos, né? Oikonomia. Então, é a lei da casa, administração familiar. Então, essa palavra casa de Deus aqui é oikos. Oikos. É a casa. Então, eu vou ler alguns versículos sobre a casa para os irmãos verem que na Bíblia, no Novo Testamento, nós temos esse conceito de casa. Especialmente aqui em Timóteo.
Nós queremos enfatizar um pouco esse conceito, esclarecer um pouco esse conceito da igreja como a casa de Deus, tá? No passado ele fala, nós estamos na casa de Deus, estamos na família de Deus, muito bom. Mas qual é o objetivo disso? Vamos ver agora em Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Essa palavra família, no grego é casa. Só que aqui não é a casa no sentido de oikos, é a casa, a outra palavra é oikeos. Oikeios é uma palavra parecida, mas tem a radical casa. Então algumas traduções falam, mas sois da casa de Deus. Essa casa é formada pela família. Então nós estamos hoje em família, né, irmãos? Nós estamos em família, nós somos a casa de Deus. Hebreus capítulo 3. Os versículos que nós vamos ler em Hebreus, no grego é oikos, tá? Hebreus capítulo 3, versículo 2. Eu vou ler o 1 também. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, do chamamento celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, quem? Jesus, o qual é fiel, aquele que constituiu. Daí, o autor de Hebreus faz uma comparação. Daí ele introduz Moisés, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Essa casa é oikos. No Antigo Testamento havia a casa de Deus, que era o povo de Israel. E Deus colocou alguém para cuidar daquela casa. Esse é o conceito que nós queremos introduzir hoje, irmãos. A igreja é a casa de Deus, mas alguém precisa cuidar dessa casa. Eu pergunto para vocês, quem vai cuidar dessa casa? Diga, irmão, quem vai cuidar dessa casa? Querido irmão que está assistindo pela internet, quem vai cuidar dessa casa? Então aqui fala, como também o era Moisés. Jesus foi fiel em aquele que o constituiu, Moisés também, em toda a casa de Deus. Se você é fiel a Deus, você tem que ser fiel a Deus na casa dele. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Quem que estabeleceu a casa? Deus. Deus tem muito maior honra do que a casa. Continuando, versículo 4. Pois toda casa, oikos, é estabelecida por alguém. Essa casa é a casa de Deus. Deus que estabeleceu essa casa. Mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Aqui o autor, eu sempre falo Paulo, mas é o autor, pode ser Paulo, de novo enfatizou que Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciados. Cristo, porém, como filho, agora ele introduz Cristo como filho, em sua casa. E que casa é essa? Daí vem a explicação, a qual casa somos nós. Louvado seja o Senhor. Se guardarmos firme até o fim a ousadia e exultação da esperança. Eu não vou ler, mas se você ler o contexto desses versículos, fala de entrar no descanso. Os versículos seguintes. Que por causa da incredulidade e da dureza do coração dos israelitas, eles não entraram no descanso. E vocês sabem, queridos irmãos, que o descanso representa o reino. Então aqui eu vejo algo muito claro. Cuidar da casa de Deus é preparar os membros da casa de Deus para entrar no reino. Moisés foi fiel em toda a casa. O objetivo dele era introduzir todo o povo de Israel na boa terra de Canaã, para entrar no descanso. Mas por causa da incredulidade e da rebeldia, a maioria não pôde entrar, só a nova geração que entrou. Então, no contexto desses versículos, Deus também precisa de servos fiéis hoje na sua casa,
para levar o seu povo a entrar no descanso. Bom, vamos continuar a leitura. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. O juízo tem a ver com o quê? Com a vinda do Senhor. Então aqui nós temos também a casa de Deus. Muitas coisas que nos acontecem, irmãos, eu sinto, irmão, nós não devemos reclamar, nós não devemos nos queixar. Deus está nos preparando para o reino. Ele já está nos limpando hoje, Ele já está nos julgando hoje, para nós escaparmos do juízo naquele dia. Eu prefiro ser julgado hoje do que ser julgado naquele dia. Deus já está nos purificando. Os 7 olhos do Cordeiro já estão olhando para você. São as 7 tochas de fogo. Eu quero abrir meu coração. Senhor, olha, eu quero abrir todas as janelas e portas do meu coração. Faz brilhar as 7 tochas no meu coração, para expor qualquer imundícia, para expor qualquer coisa que não te agrada. E eu quero pedir perdão, quero me arrepender. Daí eu te convido a entrar com as 7 tochas, como as 7 lança-chamas, para queimar tudo que não te agrada. Limpa o meu coração. Daí, Senhor, depois de limpado, olha para mim com teus 7 olhos, para infundir o teu amor, a tua paz, a tua graça, a tua misericórdia em mim. Essa é a função dos 7 olhos do Cordeiro, das 7 tochas de fogo.